Meus prezados amigos e irmãos em Cristo, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje eu quero falar um pouco a respeito dos selos. Quero que vocês venham entender como está escrito aqui, a abertura do selo. Havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi a voz do quarto animal que dizia, com voz de trovão, vem ver. Olhei e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal que dizia, vem ver. Saiu outro cavalo vermelho. Ao que estava sentado sobre ele foi-lhe dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal que dizia, vem e vê. Olhei e eis um cavalo preto, e o que estava sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi a voz do meio dos quatro animais que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, não danifique o azeite e o vinho. Havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal, que dizia, vem ver. Olhei e eis um cavalo amarelo. O que estava sentado sobre ele tinha por nome morte, e o inferno seguia. E foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, com fome, e com peste e com fera da terra. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus, e pelo amor do seu testemunho. E clamou com grande voz, dizendo, até quando o verdadeiro santo dominador não vem vingar o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E cada um foi dado a umas compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousaste ainda um pouco de tempo, até que também se cumpra o número dos seus conservos e dos seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. E havendo aberto o sexto selo, olhei e houve um grande tremor de terra, o sol tornou-se negro como um saco de silício, a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança-se assim os seus figos verdes, abalado pelo vento forte. E o céu retirou-se como um livro, e se enrolou, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e os servos, todos livres, se esconderam nas cavernas e nas fendas das rochas e das montanhas, dizendo aos montes e aos rochedos, caia sobre nós, e esconda-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro. Olha, meus irmãos, para introduzir o que eu vou dizer aqui agora, Deus, ele fala com o povo judeu através de trombetas, e nós gentios é através de selos. E vamos falar um pouco a respeito desses selos. O primeiro selo, o cavaleiro do cavalo branco, esse cavaleiro denominacional, esse cavaleiro do cavalo branco, ele vem deturpar a palavra, tirar a originalidade da palavra. Este primeiro selo que foi aberto na primeira era, esse primeiro selo está regendo até hoje. Esse espírito enganador, o espírito que prega a verdade e transforma ela em denominações e sistemas feitos pelos homens. Quando Deus saiu com a mensagem de Paulo, a mensagem pura, esse espírito, esse cavaleiro do cavalo branco, esse cavaleiro chegou e veio e criou as denominações, as religiões e esses conceitos. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, meus amigos, para completar o que eu vou dizer, esse cavaleiro do cavalo preto, esse cavaleiro do cavalo branco, esse cavaleiro do cavalo vermelho, esses selos estão abertos até hoje na terra. O que o cavaleiro do cavalo branco está fazendo hoje, quando Deus trouxe uma mensagem pura, através do profeta William Marion Branham,
essa mensagem pura que sobre as fitas e os livros do qual nós temos em nossas mãos. Esse espírito, esse cavaleiro do cavalo branco, entrou no meio desta mensagem e criou os credos e os dogmas, os sistemas feitos pelos homens, para tentar destupar aquilo que o irmão Branham disse. Uns criaram a ressurreição ordenada, outros criaram a ressurreição isolada, outros dizem que o profeta vai montar no cavalo branco e vai sair pregando pelo mundo, outros dizem que tem uma tenda pronta para que o irmão Branham venha pregar nessa tenda, e assim esse espírito veio no meio do povo dessa mensagem, criando credos e dogmas. Aí, o que aconteceu? Olha, meus amigos, eu vou contar um segredo aqui. As virgens nécias e as virgens prudentes, a virgem que vai ter o azeite, são aquelas pessoas que entenderam o que são selos. Quando vocês entenderem o que é os selos, que são selos, o que irmão Branham profetizou dentro dos selos é que vai haver outro profeta, o Eliseu. E para que você veja aqui o quarto selo ainda não foi aberto para a humanidade. O quarto selo foi aberto profeticamente. O profeta William Branham, ele veio, abriu o quarto selo profeticamente e mostrou como seria. Mas quando abre mesmo o quarto selo, existe um profeta de pé que fala assim: vem e vê, eis um cavalo amarelo. Quer dizer assim, vem e vê, eis aí o Concílio Denominacional de Igreja. Quando abre o quarto selo, é na voz do quarto animal. Qual é a voz do quarto animal? A voz de uma águia. O quarto animal é uma águia voando. E quando abre o quarto selo, é na voz do quarto animal, é na voz de águia, é na voz de um profeta. E as pessoas, e esse espírito que foi montado desse cavalo branco, você está pensando que foi lá para a primeira era, esse espírito ele rege até hoje, destupando a palavra, criando credos e dogmas no meio do povo. Vocês estão vendo? E as pessoas têm que ficar atentas para que não venha ser enganado pelo esse cavaleiro do cavalo branco. Só que o cavaleiro do cavalo vermelho, esse segundo selo, a igreja teve o poder de matar. A igreja católica matou 66 milhões de cristãos. Só que no sexto selo, essas almas que foram mortas pelos concílios, pela igreja católica romana, ela clama, mas aí no sexto selo, aí Deus fala: não, espere até que complete o número daqueles que foram mortos, os judeus que foram mortos lá atrás, na Alemanha, e muitos que foram mortos por aí. E isso aí é o que rege esses selos. Mas quando chega no terceiro selo, que esse espírito que vem sobre o evangelho, cobrando indulgências, exigindo o dízimo das pessoas, é certo dar o dízimo, mas segundo a ordem da igreja. O dízimo é dado para que o pastor venha ajudar os órfãos e as viúvas, ajudar o desperto e o de longe. Vocês estão vendo, não pode sair da regra da Bíblia. Mas hoje não, hoje tudo é dinheiro. E esse cavaleiro do cavalo preto, nesses dias finais, eles estão em muitos desses pastores da mensagem hoje, que estão pregando a mensagem do profeta por dinheiro, levando, ele nunca coloca um pastor local em uma cidade, ele coloca ali um dirigente local, em dois meses eles passam ali para pegar o dízimo, e bota esses dirigentes locais em cada cidade, enquanto o profeta e a mensagem, e a Bíblia diz que o pastor, ele tem que ser um homem local, não um dirigente local, um pastor local. E eles estão criando bispos sobre essa mensagem, enganando as pessoas com o dinheiro,
com dízimos e ofertas. Eu já presenciei um dia um irmão falando para mim que um determinado pastor ia todo dia na casa daquelas pessoas que tinham influência, que dava dízimos altos, e ele, que era pobrezinho, o pastor nunca passou na casa dele. E é assim, esse cavaleiro do cavalo preto está até hoje enganando as pessoas, pregando o evangelho por dinheiro, por posição social. Vocês não pensam que isso foi lá atrás, não. É por isso que o profeta fala que esses 7 trovões, eles vão ter que estar, todos eles, soando sobre esta terra. Esses 7 selos, esses 3 primeiros selos, e aí quando abre o 4º selo, abre junto o 6º selo e o 7º selo. Aí sim, os 7 trovões soando na terra. E o 4º selo, que vocês estão vendo aí, existe alguém para apontar o Concílio Mundial de Igreja, porque não é no dia do irmão Branham. O irmão Branham, profeticamente, o irmão Branham abriu o 4º selo, mas quando o 4º selo abre para a humanidade, em voz de águia, vocês estão entendendo? Vem e vê, eis um cavalo amarelo. O profeta irmão Branham não pode dizer isso. Ele não pode dizer assim, vem e vê, olha ali o Concílio Mundial de Igreja. O irmão Branham não pode apontar isso. É por isso que o 4º selo abre na voz do 4º animal. Vem e vê. Aí vem o 6º selo. O 6º selo, o profeta fala que é a grande tribulação, é a perseguição da virgem, a perseguição dos judeus e a restauração da terra. Está dentro do 6º selo. Mas o que acontece no 6º selo? Olha, meus amigos, eles estão cavando no meio das montanhas, cavernas luxuosas, dentro das rochas. Existe uma caverna da semente que diz que tem milhões de espécies de sementes que vão ser implantadas no futuro na terra. Eles estão sabendo que o mundo vai pegar fogo, que o mundo vai acabar. A ciência sabe disso. Mas o que está dizendo aqui no 6º selo, fala assim, ó. Havendo aberto o 6º selo, olhei e houve um grande terremoto de terra. O sol se tornou-se negro como um saco de silício, a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra. A grande tribulação, tá vendo? Como uma figueira lançada, os seus figos verdes, abalada pelo vento forte. E o céu retirou-se como um rolo, o livro se retirou, todos os montes e ilhas foram removidos do lugar. Isso aqui, ó, é o grande trovão vindo. É o grande trovão vindo, que na outra pregação eu vou falar sobre isso. O profeta fala que quando esse trovão for soado do céu, a terça parte da terra está pronta para afundar. Aqui fala assim, ó. E os reis da terra, os grandes e os ricos e tribunos e os poderosos, todos os servos livres e se esconderão, aqui, ó, nas cavernas e nas rochas, das montanhas, tá vendo? As grandes mansões luxuosas, eles vão se esconder nas cavernas e nas rochas e nas montanhas, e dizendo aos montes e aos rocheiros, caia sobre nós, esconda-nos o rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, pois o Senhor Jesus Cristo com sua noiva vai entrar na fenda das rochas e vai destruir todos eles lá. Isso é o 6º selo. E o 7º selo, ele está em alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. O profeta diz assim, vigia bem o 7º selo, é a vinda do Senhor. E a Bíblia fala que o Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta. Então, parte do 7º selo já foi feita pelo irmão Branham, porque é o alarido. O profeta fala assim, o que é o alarido? É a mensagem saindo primeiro, o pão vivo, a vida produzindo a noiva. Então, nós temos parte desse 7º selo, e a outra parte desse 7º selo é a voz de arcanjo, aonde vai ressuscitar os mortos. Todos os mortos vão sair da sepultura. Que o profeta fala é aquela mesma voz que diz Lázaro sai para fora. Aquela voz estava num profeta chamado Jesus Cristo. E tinha um homem de pé na terra para chamar Lázaro da sepultura.
porque a voz tem que ter alguém para falar. Então, meus amigos, alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus é para Israel. Mas eu vou explicar para vocês porque aqueles que não subiram no arrebatamento viraram vigilância, como está escrito aqui nos selos. O profeta fala aqui, ó: a primeira coisa foi que as virgens adormecidas tinham de passar pelo período da tribulação para purificá-las, e ela tinha de ser purificada dos seus pecados de incredulidade, tá vendo? Por rejeitar a mensagem. Qual a mensagem que eles estão rejeitando? A mensagem dos selos. É que o irmão Branham está profetizando que virá este Eliseu. O profeta fala que quando vier este Eliseu na terra, ele vai ter o mesmo sentimento, ele odiarão mulheres imorais. Vocês podem ver nos selos o profeta profetizando a respeito deste Eliseu. Aí ele fala assim, ó: porque eles rejeitaram a mensagem, isto lhe foi feito por período da tribulação. Vemos que aparece aqui em Apocalipse 7, entre o capítulo 6 e 7, que eles tinham sido purificadas e recebeu as suas vestes. Agora ela não é a noiva, mas a igreja, está vendo? E as pessoas puras que não tiveram a oportunidade, talvez, de receber a mensagem, vocês estão vendo? Ou de alguma maneira que foram cegados por estes falsos profetas, está vendo? E eles não tiveram oportunidade ainda assim. São realmente sinceras de coração, e Deus conhece o coração deles, e aqui eles são purificados durante este tempo. Vocês estão vendo por que as pessoas vão virar virgens nessas? É porque o profeta está profetizando dentro dos selos, e as mensagens que procedem dos selos, porque o alarido é os 7 selos e as mensagens que procedem dos selos, todos juntos. O profeta falando deste outro profeta, vocês estão vendo o profeta falar do filho prometido. O profeta fala assim, que o ministério do filho prometido é após o ministério dele. Vocês estão vendo que existe outro ministério, mas os falsos pastores dizem assim: ah, o profeta irmão Branham fez tudo, não tem nada para frente. E as pessoas vão continuando sendo enganadas e não conseguem ver o que o profeta diz dentro dos selos. E quando esses selos começarem a se cumprir, que Deus acordar as virgens nécias e as virgens prudentes, pois as virgens prudentes sabem do que o irmão Branham estava profetizando dentro desse selo, o que ele estava dizendo. Essas pessoas são aquelas que não vão ser enganadas por esses falsos pastores, esses falsos profetas que estão aí, dizendo que o profeta irmão Branham fez tudo, que não tem nada para frente mais, enquanto tem um arrebatamento, que o profeta falou que ele não sabia nada a respeito do arrebatamento. Ele não sabia nem o dia que Cristo viria. E o profeta fala, o que ele tinha ali, a fé que o irmão Branham tinha ali, era suficiente para cura divina, que aí as pessoas dizem que o profeta fez tudo. O profeta não tinha fé de arrebatamento. Espero que vocês tenham entendido o que estou dizendo. Uma mensagem simples, que vocês possam aproveitar um pouco do que eu falei. Que Deus possa abençoar todos vocês que estão me ouvindo, amém? Então que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre vocês. Nós estamos aqui sobre esse selo, sobre esta palavra, e nós sabemos o que o irmão Branham diz nesses selos. Nós sabemos o que o irmão Branham diz aqui nesses selos. Ele sabe o que o profeta está dizendo. E isso, meus amigos, isso aqui, muitos perderão o arrebatamento, porque esses pastores que estão por aí não têm o Espírito Santo para ver os selos. Só um pastor que ele tem o Espírito Santo é que ele tem poder de ver o que o profeta está dizendo dentro desses selos.
Porque esse é o batismo com o Espírito Santo que Deus requer hoje, é o conhecimento desses selos. O profeta fala que o batismo com o Espírito Santo hoje é sem sensação, é você ver o que o profeta está dizendo. O profeta, ele está profetizando coisas futuras. Tudo que o profeta profetizou dentro desses selos ainda vai acontecer. Para que isso venha a acontecer, tudo que o profeta profetizou dentro desses selos, a grande tribulação, o profeta viu a cidade de Los Angeles entrando dentro do mar. Para que tudo isso venha a acontecer, tem que aquele grande trovão soar sua voz. O Senhor Jesus Cristo tem que deixar a prospiação e tomar o livro da mão do Pai e levar sua noiva no arrebatamento. As pessoas dizem que o Cordeiro saiu do trono. Um dia que o Cordeiro sair do trono, não terá mais intercessão, não terá mais sacrifício, não terá mais, ninguém pode se limpar sobre o sangue, porque quem veio revelar os selos não foi o Cordeiro, quem veio revelar os selos foi o Espírito Santo, o Pai. Mas o Cordeiro vai tomar o livro da mão do Pai. Isso é uma saga. Quando o Cordeiro tomar o livro da mão do Pai, aí sim ele vem buscar sua noiva, porque o profeta diz que os selos foram rompidos para a noiva, não para Cristo. Vocês estão entendendo? Que a graça de Deus possa abençoar todos vocês, grande Pai celestial. Tu sabes, Senhor, do que disse aqui nesse lugar, que a tua palavra falada, Senhor, será vindicada quando o sol da justiça, Senhor, brilhar com cura. E eu, Senhor, necessito, Senhor, também desta grande luz, Senhor, para me santificar, para que o meu corpo, Senhor, venha se tornar glorificado. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço por tudo, Senhor. Que haja luz, Senhor, naquilo que eu disse. Em nome do Senhor Jesus, amém.